Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Felipe de História da Oficina do Estudante e hoje teremos mais uma videoaula. O tema é História do Brasil, ocupações estrangeiras. Pega o lápis, pega a caneta que vai começar. Bom, começando a nossa aula, falando sobre ocupações estrangeiras, a gente vai falar precisamente sobre a ocupação dos holandeses. Bem importantes, os holandeses transformaram a realidade não só de Pernambuco, mas de todo o Brasil, na época chamada de América Portuguesa. Vamos ver como é que isso é possível. Por que os holandeses eles ocupam o território brasileiro? Bom, antes de começar a explicar para vocês o porquê da ocupação holandesa, é necessário contextualizá-los. E a primeira coisa que a gente tem que falar é a respeito da União Ibérica. Um processo bastante complexo, tanto da história portuguesa quanto também da história espanhola. O que aconteceu? O rei Dom Sebastião desapareceu na Batalha de Alcácer Quibir em 1578. Ele lutava contra os mouros, os muçulmanos, e ele desapareceu nessa batalha. E o único herdeiro que acaba restando e tendo a capacidade de assumir o trono acaba sendo o seu primo Filipe. Filipe II era rei da Espanha, ou seja, ele tinha a possibilidade de assumir os dois tronos, tanto o trono português quanto também o trono espanhol, do qual ele já era rei. O Filipe II negociou com a nobreza portuguesa para que se mantivessem todos os privilégios e prometeu também que nada se alteraria com o novo governo. Os portugueses acabaram aceitando e a partir de 1580 o Filipe II se tornou rei da Espanha e também de Portugal. Esse modelo administrativo ficou conhecido como União Ibérica e o detalhe é importante, não é? Porque tudo que era espanhol era também português e tudo que era português se torna espanhol, se tornou uma coisa só. Ou seja, o Brasil, que era um território colonizado pelos portugueses, a partir de agora passou a ser administrado pelo Filipe II com o modelo de União Ibérica. Guarde essa informação na manga porque ela é bem importante. Eu quero falar de um segundo assunto para depois a gente retomar a importância da União Ibérica. Outra coisa também importante nesse mesmo período foi o processo de independência da Holanda em relação à Espanha. A Espanha tinha dentre as suas colônias a Holanda, que era uma colônia bastante lucrativa e importante, uma colônia mercante, e os holandeses passaram a ser perseguidos pelos espanhóis porque eles eram protestantes. Houve também uma série de obstáculos econômicos colocados sobre eles. E os holandeses, então, em 1579, decidem se tornar independentes em relação aos espanhóis. Só que, claro, esse processo não foi pacífico e observa-se a partir dessa data uma guerra, um conflito, tanto entre os holandeses quanto em relação aos espanhóis. E nesse processo, os espanhóis obviamente não queriam perder o controle sobre uma das suas principais colônias. E qual foi a estratégia utilizada pelos espanhóis para evitar o processo de independência? Bom, a solução encontrada foi criar um bloqueio econômico aos holandeses. Que tipo de bloqueio foi esse? Bom, os holandeses tinham como uma das suas principais características econômicas buscar o açúcar produzido aqui no Brasil, na região Nordeste, refinar esse açúcar e revender com altas taxas de lucro. Bom, os espanhóis, como a partir da União Ibérica tinham controle sobre esse território, decidem fazer o quê? Bloquear a chegada do açúcar produzido aqui no Brasil até a Holanda. Aí você pode me perguntar, professor, os espanhóis poderiam tomar essa atitude? Sim, vamos lembrar, com a União Ibérica, todo o território português passa a ser de administração também espanhola. E o Filipe II usa essa prerrogativa, ou seja, a partir de agora, os espanhóis bloqueiam a chegada do açúcar brasileiro até a Holanda. Qual era a estratégia desses espanhóis? Evitar que os holandeses obtivessem lucro e, consequentemente, conseguissem recursos para sua independência. Galera, o que os holandeses vão usar como antídoto a essa estratégia
dos espanhóis? A solução era bem simples, era ocupar o território do Brasil para que eles tivessem o controle sobre toda a produção. A partir desse momento, eles imaginavam eliminar qualquer intermediário para que eles tivessem lucro e conseguissem se consolidar como uma nova monarquia. Bom, essa estratégia ela vai se iniciar a partir do momento em que os holandeses se deslocam aqui para o Brasil, mais precisamente para a Bahia. 1624, os holandeses se deslocam para a Bahia e não é por acaso. Eles tinham a intenção de tomar o controle sobre a cidade de Salvador, que era a nossa capital. Então eles imaginavam que tomando a capital, eles poderiam dominar toda a colônia e assim estabelecer um novo processo a partir desse momento. Só que a primeira tentativa acabou sendo fracassada. Os holandeses não conseguem ocupar permanentemente esse território porque eles são expulsos por forças luso-espanholas. Cerca de 17 mil soldados acabam defendendo o território da Bahia e evitando que os holandeses se estabelecessem. Mas se engana quem pensa que os holandeses desistiram. Eles vão tentar mais uma vez uma nova invasão para que de fato eles permanecessem aqui. Só que desta feita a invasão não seria mais na Bahia, mas sim em Pernambuco, principal polo produtor de açúcar. Essa invasão vai acontecer em 1830 e os holandeses estavam muito mais bem organizados, bem armados para que eles pudessem dominar esse território. E há uma mudança, há um fato aqui importantíssimo, que é o apoio dos colonos. Você pode me perguntar, professor, mas por que os colonos, ou alguns deles, acabam apoiando os holandeses e não os portugueses pelos quais eles deveriam ser fiéis? Aqui a gente não pode esquecer que a monarquia portuguesa não existe mais. O que existe é a União Ibérica. Ou seja, os próprios colonos acabam atendendo mais aos seus interesses pessoais do que propriamente tendo fidelidade a uma monarquia pela qual eles não eram próximos. Então, muitos colonos, se destaca aí uma figura chamada Domingos Calabar, que se aproximou dos holandeses e deu informações privilegiadas para que eles de fato conseguissem efetivar essa ocupação. E aí a gente diz que a partir de 1630 os holandeses conseguem controlar esse território e vão, a partir daí, iniciar um novo processo de colonização. A partir da ocupação holandesa, estabelece-se um novo modelo administrativo e um novo governante. Destaca-se aí a figura de um dos principais nomes da nossa história, um cara chamado Maurício de Nassau, que foi enviado pela empresa que deveria administrar o território de Pernambuco. O nome da empresa é Companhia das Índias Ocidentais Holandesas. Essa companhia acabou delegando ao Maurício de Nassau a função de administrar esse território. O Maurício de Nassau, que era um duque alemão, veio para cá com o propósito de modernizar as relações existentes, de modernizar a região e tornar esse território mais lucrativo. Só que o Maurício de Nassau tinha a exata noção que para conseguir levar adiante o seu processo de colonização, ele tinha necessidade de se aproximar ainda mais dos senhores de engenho. E é isso que ele faz. Ele inicia uma série de medidas que criam esse vínculo, esse laço com os senhores de engenho, como, por exemplo, os empréstimos feitos aos senhores através do Banco de Amsterdã. Então, os senhores recebem muito dinheiro emprestado, oriundo da Holanda, para que pudessem modernizar os seus engenhos de açúcar. Outra coisa também importante que o Maurício de Nassau estabelece é o alongamento das dívidas até então contraídas. Cuidado para não cometer um erro que é muito comum por parte dos vestibulandos, que é acreditar que os holandeses perdoaram todas as dívidas existentes. Isso não aconteceu. O que houve foi um alongamento dessa dívida, uma ideia de protelar o pagamento dessa dívida, mas em nenhum momento os holandeses acabam perdoando as dívidas até então adquiridas. Outro ponto importante é o fornecimento de escravos.
Nesse período aqui, observa-se que os holandeses vão dominar entrepostos de tráfico de escravos na África e vão fornecer grande quantidade de escravos africanos aqui na Holanda. Então, os empréstimos feitos aos senhores, o alongamento da dívida e o fornecimento de escravos criam um vínculo ainda mais estreito entre os holandeses e entre esses colonos. A gente pode responder dessa maneira o porquê os colonos acabam não expulsando os holandeses. Porque para os colonos era muito mais lucrativa a presença holandesa do que a administração da União Ibérica, que eu comentei já com vocês. Então é um período de grande prosperidade econômica no início desse processo de colonização e a gente vai perceber também um processo de modernização da região. O Maurício de Nassau vai implementar uma série de medidas muito importantes, como, por exemplo, a organização de uma coleta de lixo. Ele vai ser responsável por construir pontes, ele vai ser responsável por construir estradas, ele vai desenvolver culturalmente a região com a vinda de artistas, de naturalistas. O Maurício de Nassau nada mais é do que um homem do Renascimento. Ele se porta como um mecenas que financia a chegada desses artistas, desses intelectuais que acabam proporcionando uma grande modernização. Ele também vai mudar de maneira substancial a região portuária, a região da atual cidade de Recife, que à época era conhecida como Cidade Maurícia. Então ele vai proporcionar mudanças estruturais, mudanças urbanísticas, mudanças intelectuais, artísticas, muito importantes para a região e que vão marcar bastante até hoje a nossa história. Só que essa lua de mel entre os holandeses e os colonos, a partir de 1637, começa a diminuir. Por quê? Porque a partir desse momento a gente começa a observar uma mudança administrativa. O Maurício de Nassau vai ser substituído, vai ser tirado do cargo que ele tinha de chefe da ocupação. Uma nova administração vai chegar devido às mudanças econômicas ocorridas na Holanda. A Holanda vai enfrentar uma guerra com a Inglaterra, isso vai tornar os recursos mais escassos e, consequentemente, a nova administração vai ter como uma das suas medidas principais a cobrança de impostos e a cobrança também de dívidas. As dívidas que até então foram contraídas pelos senhores de engenho passam a ser executadas. E o que a gente vai observar também? Um outro fato é a restauração portuguesa. Então a restauração portuguesa vai ser algo importante porque os portugueses vão querer retomar o controle sobre o território. Então os portugueses vão intensificar a sua luta para recuperar uma área importante que é a área de Pernambuco. Então a gente já começa a vislumbrar dois fatores importantes que nos mostram o porquê os holandeses acabam saindo do território. Em primeiro lugar, eu tenho a insatisfação dos colonos com a cobrança, além dos impostos, mas principalmente das dívidas até então contraídas, e eu tenho também a burocracia portuguesa querendo retomar o controle sobre um território importante. Vão se iniciar guerras, conflitos, e esses conflitos vão ser marcados em 1654 pela insurreição pernambucana. Uma revolta local que contou com a participação de colonos, contou com a participação de escravos, de indígenas, que vão lutar ao lado dos portugueses contra a presença holandesa. Uma das principais batalhas que marcaram esse processo foi a Batalha de Guararapes. Tentou-se criar na história uma ideia de que foi a formação da identidade nacional, porque lutaram escravos, indígenas, portugueses. Cuidado com essa ideia, porque isso é uma construção que se faz posteriormente, né? Uma construção principalmente do século XIX. Né? Isso não é real, até porque aqui no século XVII ninguém imaginava que, o que era ser brasileiro, o que era essa identidade. Isso foi uma construção posterior. Tudo bem? Mas o fato é que essa revolta, essa insurreição acabou culminando com a saída dos holandeses. Mas a saída não foi uma saída barata para Portugal. Portugal teve que pagar uma indenização aos holandeses para que esses holandeses saíssem. Os holandeses vão pegar o dinheiro dessa indenização e comprar novas colônias nas Antilhas. E aí vão produzir um açúcar de muita qualidade que vai
de alguma maneira, competir com o açúcar produzido aqui em Pernambuco, o açúcar pernambucano, o açúcar produzido aqui na América Portuguesa vai levar a pior e, consequentemente, há um período de declínio, de decadência na produção açucareira. Tudo bem? Tranquilo? Espero que eu tenha te ajudado, espero que você tenha sanado todas as suas dúvidas. Eu quero muito que você se inscreva no canal da Oficina do Estudante, porque existem muitas aulas legais. Tudo bem? Tchau, até mais!